Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. O inscrito Walter Galvão me pediu para fazer um vídeo contando um pouquinho da história da América do Sul nos Jogos Olímpicos. E aqui no Olimpismo em Foco, o seu pedido é uma ordem. Antes de mais nada, peço para você deixar o seu like e bora pro vídeo. A América do Sul é composta por 13 nações. Dessas 13 nações, apenas uma não é filiada ao Comitê Olímpico Internacional, que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um território ultramarino da França e, por conta disso, não é uma nação filiada ao Comitê Olímpico Internacional. Entre os 12 países sul-americanos filiados ao COI, apenas um jamais conquistou uma medalha em Jogos Olímpicos, que é a Bolívia. A Bolívia é um país pouco expressivo no cenário esportivo, os números mostram isso, e para se ter uma ideia, apenas no ano passado a Bolívia ganhou sua primeira medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. O país foi campeão na disputa entre equipes do raquetebol masculino. Esta medalha da Bolívia não só representou a primeira medalha do país em pans, como também mostrou a força da nação no raquetebol. A Bolívia é uma potência mundial no raquetebol, e se o raquetebol fosse um esporte olímpico, a Bolívia certamente teria uma medalha olímpica para chamar de sua. À frente da Bolívia vem a Guiana Inglesa. A Guiana Inglesa ganhou sua única medalha olímpica nos Jogos de 1980 em Moscou. Na ocasião, o boxeador Michael Anthony levou a medalha de bronze na categoria peso galo. Após esta medalha, a Guiana nunca mais chegou nem perto de conquistar a segunda medalha olímpica de sua história. À frente da Guiana vem o Paraguai, também com uma medalha olímpica. O critério de desempate é a cor da medalha e, claro, a medalha de prata do Paraguai vale mais. A medalha do Paraguai foi conquistada nos Jogos de 2004 em Atenas. O futebol do país perdeu na final para a Argentina. O Paraguai, que surpreendeu na qualificatória aqui da América do Sul, eliminando o Brasil de Diego e Robinho, à época meninos da Vila. A seleção paraguaia tinha como grande destaque naquela Olimpíada o zagueiro Carlos Gamarra, aquele mesmo que jogou em alguns clubes aqui no Brasil. À frente do Paraguai vem o Suriname. O Suriname tem duas medalhas olímpicas, uma de ouro e uma de bronze. As duas medalhas do Suriname foram conquistadas por Anthony Neste na prova dos 100 metros nado borboleta. Nos Jogos de Seul, em 1988, ele foi ouro, surpreendendo o favorito norte-americano Matt Biondi, e 4 anos depois, em Barcelona, ele faturou a medalha de bronze. Após as duas medalhas do Anthony Neste, o Suriname nunca mais chegou nem perto de faturar uma medalha olímpica em sua história. À frente do Suriname, também com duas medalhas, vem o Equador. O Equador ganhou um ouro e uma prata em Jogos Olímpicos, e justamente esta medalha de prata do Equador é o critério de desempate. As duas medalhas do Equador foram conquistadas por Jefferson Pérez da marcha atlética, na prova de 20 quilômetros. Ele foi ouro nos Jogos de Atlanta em 1996 e prata em Pequim 2008. O Jefferson Pérez foi um dos atletas mais dominantes da década de 2000 no atletismo. Ele foi tricampeão do mundo e
ganhou 2 medalhas olímpicas. Ele é considerado até hoje um dos maiores atletas sul-americanos da história do atletismo. À frente do Equador vem o Peru com 4 medalhas olímpicas. O Peru tem 1 ouro e 3 pratas em Jogos Olímpicos. O ouro do Peru foi conquistado nos Jogos de Londres em 1948. O atleta do tiro esportivo Edwin Vasquez ganhou esta medalha na prova da pistola de 50 metros. Porém, foi nos Jogos de Seul em 1988 que o Peru viveu o apogeu de sua história olímpica. O país chegou na final do vôlei feminino e enfrentou a União Soviética. O Peru naquela partida chegou a abrir 2-0, mas acabou tomando a virada e perdeu o ouro olímpico. Aquela geração peruana marcou época porque o Peru foi um verdadeiro pesadelo para o Brasil. O Brasil não conseguia ganhar do Peru naquela época e o time peruano de fato era muito forte. Os destaques daquela seleção eram Rosa Garcia, Natália Málaga, Cecília Tait e Gabriela Pérez del Solar. A última medalha do Peru em Jogos Olímpicos foi conquistada no tiro esportivo nos Jogos de Barcelona em 1992. Juan Dija foi prata na prova do skeet. Abrindo a segunda parte do vídeo vem o Uruguai, com 10 medalhas olímpicas. O Uruguai ganhou 2 ouros, 2 pratas e 6 bronzes em sua história no maior evento esportivo do planeta. Os 2 ouros da seleção uruguaia foram no futebol 1924 e 1928, aquela seleção uruguaia que ficou conhecida como a Celeste Olímpica e foi o primeiro grande esquadrão da história do futebol. Os destaques daquele time uruguaio eram Pedro Petrone, Héctor Escarone e Pedro Sea. Nos Jogos de 1952 e 1956, o Uruguai ganhou 2 medalhas de bronze no basquete. Sim, o Uruguai já foi uma potência mundial do basquete. O destaque dessa geração uruguaia foi Nelson Demarco, que de fato era um grande jogador e não à toa era um dos poucos remanescentes da equipe de 1952 no time de 1956. A última medalha olímpica conquistada pelo Uruguai foi nos Jogos de Sydney em 2000, com o ciclista Milton Inantes, sendo medalhista de prata na prova da corrida por pontos. O 8º país sul-americano a ser citado neste vídeo é o Chile. O Chile tem 13 medalhas olímpicas, 2 ouros, 7 pratas e 4 bronzes. Foi na década de 2000 que o Chile viveu o apogeu de sua história olímpica. Nos Jogos de 2000 em Sydney, o futebol chileno levou a medalha de bronze para casa. O Chile, que tinha um time muito bom naquela época, a grande estrela era Iván Zamorano, mas outros 2 jogadores se destacavam. Eu estou falando de Cláudio Maldonado, aquele mesmo que aqui no Brasil passou pelo Cruzeiro, pelo Santos e também pelo Flamengo, e Davi Pizarro, aquele mesmo que jogou na Roma, na Inter de Milão, no Manchester City e também na Fiorentina. Foi uma boa geração do futebol chileno que foi coroada com uma medalha olímpica de bronze. Os Jogos de Atenas 2004 estão marcados na história do esporte chileno, porque foi justamente em 2004 que o Chile ganhou o primeiro ouro olímpico de sua história, e ele veio no tênis com Nicolás Massu. O Nicolás Massu não era um dos favoritos ao ouro, mas mesmo assim surpreendeu e conseguiu conquistar o inédito ouro olímpico para o Chile. O Nicolás Massu foi também medalhista de ouro naquela Olimpíada na competição de duplas junto com o Fernando González.
o Fernando Gonzalez, que em Atenas 2004 foi bronze na competição de simples e em 2008 também na competição de simples ele faturou a medalha de prata, sendo que em 2008 na final ele perdeu para Rafael Nadal. O nono país a ser citado é a Venezuela. A Venezuela tem 15 medalhas olímpicas, 2 de ouro, 4 de prata e 9 de bronze. Destas 15 medalhas olímpicas da Venezuela, 6 vieram no boxe. A Venezuela é um país que tem certa tradição no boxe aqui na América do Sul e os números mostram isso. A Venezuela não tem um atleta que já ganhou 2 medalhas em Jogos Olímpicos, e os 2 ouros do país vieram em 2 esportes diferentes, o boxe e a esgrima. No boxe, nos Jogos de 1968 na Cidade do México, Francisco Rodrigues, da categoria peso leve, teve a responsabilidade de faturar o primeiro ouro olímpico da Venezuela. O último ouro conquistado pela Venezuela em Jogos Olímpicos foi em Londres 2012, com o esgrimista Rubén Limardo na competição de espada. O 10º país, que é também o país medalhista de bronze em nossa lista, é a Colômbia. A Colômbia tem 28 medalhas olímpicas em sua história, sendo 5 ouros, 9 pratas e 14 bronzes. Entre 2000 e 2016, a Colômbia faturou 20 de suas 28 medalhas olímpicas. Sem dúvidas, a Colômbia foi o país sul-americano que mais evoluiu no mundo do esporte. É um país que a cada ano vem conseguindo resultados ainda mais expressivos no cenário esportivo. O primeiro grande herói olímpico da Colômbia é Helmut Bellingotti. Ele faturou a medalha de prata na prova dos 50 metros em trajeto móvel nos Jogos de Munique em 1972. Ele repetiu a medalha de prata nesta mesma prova nos Jogos de 1984 em Los Angeles. O Helmut Bellingotti, sem dúvidas, é o maior atleta de tiro esportivo da história da Colômbia. O primeiro ouro dos cafeteiros em Jogos Olímpicos veio em Sydney 2000. A atleta do levantamento de peso, Maria Isabel Urrutia, colocou o hino da Colômbia para tocar na categoria até 75 quilos. A única atleta colombiana que tem 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos é a ciclista de BMX Mariana Pajón. Ela é a atual campeã olímpica da prova e, mais que isso, ela é a atual bicampeã olímpica. Ela faturou ouro em Londres 2012 e também na Rio 2016. Ano que vem, ela vai em busca do tricampeonato em Tóquio. O penúltimo país é a Argentina. A Argentina tem 74 medalhas olímpicas. São 21 de ouro, 25 de prata e 28 de bronze. Sendo que a Argentina viveu um período de sua história olímpica bem ruim. Entre 1956 e 2000, a Argentina não conseguiu ganhar um mísero ouro em Jogos Olímpicos. Mas foi em 2004, nos Jogos de Atenas, que a maré virou para os nossos hermanos, já que a Argentina ganhou ouro no futebol, com aquela geração espetacular de Carlitos Tevez e companhia, e também no basquete, com aquela geração de Manu Ginóbili e Luiz Scola. A Argentina, inclusive, no basquete, surpreendeu os Estados Unidos na semifinal. E, na minha opinião, este ouro da Argentina nunca mais vai se repetir. Para mim, foi um surto coletivo de 2 semanas que a Argentina mandou muito bem, com uma grande geração. E os argentinos podem se conformar que, ao meu ver, o único ouro olímpico da história deles no basquete.
O único atleta argentino bicampeão olímpico é o Javier Mascherano, aquele mesmo que jogou no Corinthians, no Liverpool e teve uma carreira até que bem consistente no futebol europeu. Ele esteve no time campeão olímpico em Atenas 2004 e também esteve no time campeão olímpico em Pequim 2008. A única mulher argentina campeã olímpica em uma prova individual é a Paula Pareto. A judoca foi ouro na categoria até 48 quilos nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Na final, ela derrotou a sul-coreana Jeon Bo-Kyung. Para fechar este vídeo, é claro, vou falar do nosso Brasil. O Brasil que é o melhor país sul-americano na história dos Jogos Olímpicos. O Brasil já ganhou 129 medalhas em Jogos Olímpicos. 30 foram de ouro, 36 foram de prata e 63 foram de bronze. E dois atletas com 5 medalhas são os maiores medalhistas olímpicos da história do Brasil. Eu estou falando do Robert Scheidt e do Torben Grael, dois velejadores, dois ótimos atletas. E o que desempata esta disputa é o número de medalhas de prata. O Robert Scheidt ganhou 2 e o Torben Grael ganhou 1, ou seja, por consequência, o Robert Scheidt tem 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze em Jogos Olímpicos. O Torben Grael, 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes. O Robert Scheidt, que por nada mais nada menos que 5 Olimpíadas consecutivas, subiu no pódio na vela. Poderia ganhar a 6ª medalha na Rio 2016, mas não aconteceu. Outros atletas brasileiros que fizeram história nos Jogos Olímpicos e não podem deixar de ser citados nesse vídeo, sem dúvidas são Afrânio da Costa, que nos Jogos de 1920 em Antuérpia faturou a primeira medalha olímpica do Brasil. Ele acabou sendo prata na prova da pistola livre de 50 metros. A equipe brasileira desta mesma prova naquele dia ganhou a medalha de bronze. E claro, Guilherme Paraense, que na prova da pistola de 30 metros faturou o primeiro ouro olímpico da história do Brasil. O dia 2/8 de 1920 é um dia aí histórico para o esporte do nosso país. Joaquim Cruz é outro atleta que não pode deixar de ser citado. Nos Jogos de 1984, ele faturou ouro na prova dos 800 metros, um ouro histórico para o Brasil, e nos Jogos de 1988, na mesma prova, ele faturou a prata. Ademar Ferreira da Silva, do salto triplo, faturou 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos 1952 e 1956. E claro que o João do Pulo não pode deixar de ser citado. Ele faturou 2 medalhas de bronze em Jogos Olímpicos 1976 e 1980. Inclusive, esta medalha de 1980 é uma medalha bem controversa, porque muita gente diz que o João do Pulo acabou sendo garfado naquela final pelos árbitros soviéticos que queriam dar o ouro para os atletas da casa, o que no final acabou acontecendo. 2 atletas da União Soviética foram ouro e prata respectivamente. O João do Pulo foi bronze, era o recordista mundial da prova, mas apesar do roubo que muitos falam que existiu, não podemos passar uma borracha na história do João do Pulo em Jogos Olímpicos. Foi um atleta muito importante na história do esporte brasileiro. Nos esportes coletivos, o Brasil manda muito bem também. No vôlei masculino,
teve as 3 medalhas de ouro. 1992, com aquele time que ficou conhecido como a geração de ouro. Teve antes a geração de prata da década de 80, que foi uma geração sensacional também. Teve Atenas 2004, com aquela geração também muito forte de Giba e companhia. Ali foi a primeira Olimpíada que eu tive um contato mais próximo com o vôlei. Foi uma geração que me encantou bastante. Eu lembro inclusive que naquela época a Globo passava vários jogos de vôlei da Liga Mundial na sua programação. Enfim, uma época bem interessante do vôlei brasileiro. E claro, o ouro na Rio 2016, a última Olimpíada disputada pelo Serginho, nosso grande líbero, e fechando, né, com chave de ouro a participação dele em Jogos Olímpicos. Claro que grandes mulheres também fizeram parte da história do Brasil em Jogos Olímpicos. O vôlei feminino ganhou o bicampeonato em Pequim 2008 e Londres 2012, com 2 gerações muito fortes, sendo que a geração de 2008 era ainda melhor que a geração de 2012. E não à toa, em Pequim 2008, o Brasil só perdeu um set na Olimpíada inteira. Foi uma Olimpíada onde o Brasil sobrou. E em 2012 foi aquela dificuldade, o Brasil chegando na última rodada dependendo dos Estados Unidos para ganhar, o que acabou acontecendo. Aí o Brasil ganhou da Sérvia, enfim. O Brasil precisava de uma combinação maluca em 2012 para passar de fase, passou e no final acabou sendo campeão. E bom lembrar que naquela Olimpíada os Estados Unidos estavam voando, era o grande favorito, jogando muito, e no final o Brasil acabou levando a melhor para cima das estadunidenses. Outro momento memorável protagonizado por mulheres em Jogos Olímpicos, no caso, claro, do Brasil, foi Atlanta 1996, a Olimpíada da primeira medalha feminina do Brasil, que teve a final do vôlei de praia, né, entre Sandra Pires e Jack Silva, contra a Mônica Rodrigues e a Adriana Samuel. Foi 2-0 para a Sandra e Jack contra a Mônica e a Adriana. Foi uma final histórica e por todo esse simbolismo que teve, né, de ser aí as primeiras mulheres brasileiras a ganharem medalha em Jogos Olímpicos. Não posso deixar de citar também a Malren Maggi, o ouro no salto em distância. Até hoje eu me lembro da filha da Malren Maggi falando que queria a medalha de prata, e o ouro da Sara Menezes em Londres 2012 no judô, categoria até 48 quilos, onde ela derrotou a romena Alina Dumitru, que era inclusive a atual campeã olímpica da categoria. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês gostem e, por gentileza, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo e siga as nossas mídias sociais, porque é muito importante para o crescimento do Olimpismo em Foco. Um grande abraço a todos e eu fui!